Fala galera do Ownercast, tudo bem com vocês? Sérgio Neto por aqui, voltando com mais um Ownercast curtas. E dessa vez eu vou trazer um filme que ele foi lançado nesse ano, em 2022, mas que se você não ouviu falar sobre esse filme, sobre o lançamento desse filme, não tem o menor problema, porque ele tá meio que escondido e eu vou até te traçar alguns motivos pra que ele não tenha tanta divulgação assim. Eu tô falando do filme, né, que é baseado num livro que chama Morte no Nilo. Esse que é o segundo filme aí de uma adaptação da Agatha Christie, dos últimos anos aí. E, bom, vamos lá, o que interessa. Primeiramente, são necessárias algumas observações, tá? Importantes pontos, assim, que eu não poderia deixar de citar e que fatalmente contribuíram para minha nota e para minha crítica desse filme aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro, de antemão, que eu sou muito fã de Agatha Christie. Assim, eu tenho com os livros da autora um apego maior que apenas um leitor teria, sabe? Foi a minha mãe quem me introduziu no universo da autora, o que já faz eu ter um carinho assim, diferenciado por ela. Outra coisa que é legal dizer é que, além da minha mãe, a minha avó, por parte de pai, ela também é muito importante nesse laço, né? Porque foi ela que me deu os livros do Assassinato no Expresso do Oriente e do Morte no Nilo. Quis o destino, por uma coincidência absurda, que fossem justamente estas as duas obras adaptadas recentemente no cinema, né? Com o Kenneth Branagh, desculpa aí se eu errei a pronúncia dele, que ele dá a vida ao detetive Hercule Poirot. Então, esses dois filmes, um de 2017 e o outro de 2022, eles têm um olhar diferenciado por mim, sabe? Por ter sido justamente os dois últimos presentes que a minha querida avó, ela me deu antes de partir, né? Esse é o primeiro ponto. Em segundo, é inevitável falar sobre a série de adiamentos que o filme sofreu. Originalmente da Fox, ele foi lançado muito timidamente pela Disney. Mas aí você me pergunta, teria a pandemia de Covid acabado com o marketing do filme? Eu te respondo que não. Eu diria que até muito pelo contrário, tá? Eu acho que a pandemia fez sim o filme sofrer atrasos, mas o que fez o filme de fato perder qualquer tipo de relevância ou divulgação, eu atribuiria ao Sr. Armie Hammer, que aqui nesse filme ele interpreta o Simon Doyle. Bom, pra quem não sabe, o Armie Hammer, ele é um ator hollywoodiano e ele é bastante famoso. Ele interpretou os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss na rede social. Ele tem também filmes relevantes como Me Chame Pelo Seu Nome, Animais Noturnos, Os Agentes da Uncle e por aí vai. Mas o que este senhor fez mesmo, eu acredito que acaba com qualquer tipo de visibilidade que o filme e os seus envolvidos queiram ter, né? O Armie Hammer, senhoras e senhores, ele é acusado nada mais nada menos de abuso sexual, estupro e práticas de canibalismo por mulheres, né, com as quais ele manteve relações extraconjugais. O Armie Hammer, ele é neto de um poderoso executivo do ramo do petróleo chamado de Armand Hammer. E durante a vida, ele teve diversos privilégios, né? Tendo crescido em meio a uma família muito rica e muito poderosa dos Estados Unidos. Assim, não que uma coisa ela justifique a outra, mas esse poder que ele tinha, ele era muito refletido nas suas relações, né? Ele foi casado com a atriz e apresentadora Elizabeth Chambers, com a qual ele tem 2 filhos, né? O Harper, de 7 anos, e o Ford, de 5. O matrimônio do casal acabou em 2020,
quando o Armie Hammer ele simplesmente abandonou a família dele. A primeira acusação, de estupro no caso, veio em 2021 por uma amante que ela relatou à polícia uma extrema violência por parte do ator. A acusação fez com que outras mulheres também compartilhassem esses episódios que elas tiveram com o Hammer, né? Os documentos levantados envolvem prints, envolvem áudios de mensagens recebidas pelo ator com o mesmo conteúdo sexual bem perturbador. Em uma delas, assim, o Armie Hammer, ele afirma ser um canibal, enquanto em outras mensagens ele falava que ele tinha a fantasia de, tipo, mano, amarrar uma das namoradas em praça pública para que as outras pessoas fizessem o que quisessem com elas. Tipo assim... Bom, apesar dessas informações bem superficiais que eu acabei de passar, não há novos desdobramentos pelo caso, que é bem recente. A Casey Hammer, que ela é tia do ator, ela contou em uma entrevista que ela sofreu diversos traumas e abusos durante a infância. Ou seja, segundo ela, toda a família Hammer agora, né, é conhecida por uma série de gerações de homens que são abusivos e misóginos. Assim, realmente muito revoltante. Tudo isso me lembrou um livro que eu terminei recentemente, que chama Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que até virou um filme dirigido pelo meu queridíssimo David Fincher. Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque esse curtas pode até virar um longas, né? Então, é só meio que você digitar, sei lá, Armie Hammer no Google e que vocês vão encontrar muitas mais informações sobre o caso. Por falar no filme do David Fincher, quem sabe eu não trago uma comparação entre o livro e o filme do diretor, né? Enfim, voltando aqui ao caso do Morte no Nilo, a Disney até cogitou fazer algumas refilmagens, mas o papel do Armie Hammer dentro do filme ele era tão grande que teriam que praticamente começar do zero. Então o Mickey, né, lançou mesmo assim, mas com zero barulho e zero divulgação, assim. Mas assim, eu acho que não vai ser em Morte no Nilo a última obra que a gente vai ver o Armie Hammer, né? Ele vai protagonizar uma série documental chamada House of Hammer, que vai contar a história dessas polêmicas, né? Com o lançamento, ele acho que está previsto para o HBO Max, já que é uma produção da Discovery Plus. Então, tem até um trailer e ele já é bem bizarro, assim, por si só. Por falar em trailer, né? É até engraçado ver o quanto o trailer de Morte no Nilo ele foi modificado justamente para mostrar o mínimo possível do Armie Hammer, né? Todo o material promocional, pôsteres, fotos de divulgação do filme, tudo que já foi bem tímido, eles se esforçam muito para esconder o Armie Hammer. Bom, tudo isso posto, vamos finalmente ao que interessa. Claro, Morte no Nilo, ele não é exclusivamente Armie Hammer, gente. Assim, calma, assim, tem o já mencionado Kenneth Branagh, tem a Gal Gadot, tem a Letitia Wright, que é anti-vacina por sinal, tem a Annette Bening, tem o Tom Bateman, tem a Rosie Leslie, que é a Ygritte de Game of Thrones, então, You Know Nothing, Jon Snow. Tem a Emma Mackey, que faz Sex Education. Então, tem uma boa galera. E eu acho que um elenco recheado, assim, ele é fundamental pra gente não desconfiar facilmente de um ou outro personagem, né? Então, o maravilhoso, assim, Entre Facas e Segredos, eu acho que ele faz isso de uma forma muito brilhante. Só que aqui no Morte no Nilo, diferente do filme do Rian Johnson, eu já sabia qual era o final, justamente por ter lido o livro. Então, no Assassinato no Expresso do Oriente, de 2017, tanto o roteiro como o diretor Kenneth Branagh, até o final desse episódio eu vou acertar o nome dele. Bom, eles tentam causar uma surpresa pro espectador, mesmo que já tenha lido os livros da Agatha Christie,
Pra não bater naquele velho argumento de que, tipo, eu já sei como é que é a história, e o livro é bem melhor que o filme. Eu, honestamente, por conhecer as duas histórias, eu não gostei muito dessa liberdade criativa que aconteceu lá em 2017. Essa fórmula de tentar causar certa imprevisibilidade lá no Assassinato no Expresso do Oriente de 2017, ela não foi repetida aqui em 2020 no Morte no Nilo. Muito pelo contrário. A aposta agora foi em um maior aprofundamento, eu diria, em histórias dos personagens, e o mistério em si, ele se mostrou muito previsível. Então, eu acho que esse foi um erro gigantesco, na minha opinião. O filme de 2017, que eu já considero bem mediano, eu acho que ele ainda assim é melhor do que o de 2022, mesmo. Vale lembrar que eu não gostei dessa liberdade criativa que tiveram lá em 2017. Eu tava bem ansioso quando foi anunciado Morte no Nilo, porque eu achei que, de certa forma, que haveriam correções de erros do filme anterior, e também que teriam um maior cuidado com a história da Agatha Christie. Infelizmente eu estava errado. Mas eu reconheço que assim, é uma tarefa muito ingrata. Quando a gente lê, a gente tem ali apenas as palavras e a nossa própria imaginação ao nosso alcance. E é evidente que é muito difícil, para não dizer impossível, que o filme ele consiga corresponder às expectativas que a gente cria dentro das nossas cabeças, das nossas mentes. Então, de fato, a adaptação da história, ela nem é meu maior problema com o filme em si, sabe? No livro Morte no Nilo, assim como em todos os outros livros da autora, você só percebe o quão, entre aspas, óbvio foi o crime no fim, quando a gente tem a revelação da linha de raciocínio que o detetive ele usou. A dedução do Hercule Poirot nos livros ela é brilhante. No filme Morte no Nilo, eu acho que isso perde um pouco da força. Por mais que esse, como eu já mencionei, o elenco recheado de nomes conhecidos, ele sugira essa ideia de que qualquer um pode ser o assassino, eu achei assim bem previsível, sabe? Mesmo assim fazendo um exercício de ignorar a história que eu já conhecia. Quanto à direção do filme, não me agradou nem um pouco. Eu não sei se, sei lá, faltou dinheiro depois de alugar ou construir o barco, ou sei lá, contratar um elenco caro desses. Sei lá, é tudo muito artificial. A cena da pipa na pirâmide é tipo nível Cats, sabe? Só faltou ali o reflexo da tela verde vazar, sabe? Tem uma cena que a Jack, ela tá de frente com o Simon e ela vira de costas e, é muito superficial. Você consegue ver o recorte da tela verde, sabe? Tipo, juro, assim, não é exagero. Na cena seguinte, eles estão numa feira a céu aberto e não há a menor preocupação quanto a iluminação de forma coerente, sabe? Assim, luz e sombra, sol e sombra, esquece, assim, é muito artificial. Eu preciso fazer uma correção. Eu atribuí a divulgação tímida do filme à pandemia, a esse imbróglio que teve da compra da Fox pela Disney e também ao caso do Armie Hammer. Mas na verdade eu acho que essa não divulgação ela pode ter a ver também com o acabamento do filme, assim, que é muito porco. Nem parece um filme de um estúdio grande e sério, sabe? Fora que o filme é arrastado, nossa senhora, chegou a marca assim de 1 hora de filme, eu tinha ficado mais tempo escrevendo esse texto do que vendo o filme em si. Então, não é um filme nada envolvente, nada que nos prenda a atenção. O crime em si, que deveria nos prender à trama, ele só acontece depois da primeira metade de filme. Então, tudo que acontece antes não é cativante, assim, não prende a gente que tá assistindo. O filme, ele melhora um pouquinho só, muito ligeiramente, a partir do início da investigação,
que também não é tão envolvente assim. O Poirot, ele entra num ritmo tão alucinante em busca do assassino que é impossível acompanhar a linha de raciocínio. Quando a ficha de nós, espectadores, ela cai, ele já tá pensando em outras coisas, ou interrogando outra pessoa, ou seguindo outra pista. Se tivessem agilizado o começo do filme, o final ele não ficaria tão apressado como ele foi, e talvez a qualidade ficasse até um pouco melhor. Então, fora o que eu achei o detetive, assim, desnecessariamente arrogante, assim, algo que eu jamais cheguei a pensar ao ler os livros da Agatha Christie. Então, o Poirot aqui, ele tá zero carismático, ele cria um total de zero apego pra quem tá assistindo, o público que tá assistindo o filme. Então, basicamente, é um filme bem mediano, não recomendo se você quiser ter uma experiência imersiva de um mistério, como é, por exemplo, Entre Facas e Segredos. Os cenários, eles são 100%, eu digo 100% de boca cheia, assim, não é nenhum exagero, eles são 100% artificiais, assim. Os personagens, eles não instigam nenhuma desconfiança. O crime, ele demora pra acontecer. E o brilhante detetive, ele é tão rápido e arrogante no raciocínio que é praticamente impossível acompanhar. Então, dá uma sensação, assistindo, sabe, de querer chegar logo no fim pra ouvir a explicação final, porque a gente não tá acompanhando a linha de raciocínio. Bom, mas ainda assim, eu recomendo fortemente a leitura do livro. A minha nota para Morte no Nilo é 4. E eu gostaria de saber, você, ouvinte, meu querido ouvinte do On Your Cast, você assistiu Morte no Nilo? Você sabia que esse filme existia? Se sim, se não, gostou? Concorda do que eu disse até agora? Se você leu o livro e assistiu o filme, que tipo de comentário você pode fazer? Se você leu o livro e não assistiu ao filme, será que eu te ajudei, te atrapalhei? Será que... Enfim, deixem seus comentários, o nosso @ no Instagram é o OnYourCast. Se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, vai lá pro YouTube, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você estiver ouvindo isso pelo YouTube, vai lá no nosso Spotify. Não deixe de acompanhar aí, certo? A gente tá publicando sempre nas duas plataformas. E é isso, meus queridos ouvintes. Sérgio Neto aqui, mais uma vez, trazendo um curtas sobre um filme que estava bem ansioso e foi bem decepcionante. Beleza, meus amigos? É isso. Um abraço, até a próxima até a próxima. E voltamos a qualquer momento no seu, no meu, no nosso On Your Cast. Até lá, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e tchau!